Olá, meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, os três evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, que são chamados de sinóticos, descrevem a tentação que Jesus sofreu lá no deserto pelo diabo. Nós vamos nos apegar ao texto de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, onde diz que logo após ser batizado por João Batista, veja o versículo 1, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, a ser tentado pelo diabo. O título desse nosso texto é A Tentação de Jesus no Deserto. Foi real? Daí surge uma pergunta. Seria possível que uma simples criatura, nesse caso o diabo, tivesse o poder de tentar ao seu Criador? E a resposta grita na mesma hora, é evidente que não. Se Cristo não tinha pecados, de que adiantaria tentar fazê-lo pecar? Teria sido, assim como foi, uma atitude inútil. Os argumentos, para nós entendermos melhor, são esclarecidos pela própria palavra de Deus. Lá no livro de Isaías, em uma linguagem simbólica, ele diz, Isaías 14, de 12 a 15, Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançada por terra. No 13, E tu dizias no teu coração, eu subirei ao mais alto céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Foi essa criatura que tentou tentar a Jesus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, de 11 a 19, o Senhor leva o profeta a fazer uma lamentação sobre o rei de Tiro, onde descreve a sua beleza, sabedoria e perfeição, mas também ressalta a sua corrupção, violência e orgulho, em uma metáfora sobre um querubim ungido que se tornou maligno por ter se achado nele iniquidade. Também em Lucas 10, 18, onde o Senhor Jesus diz, Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ainda em Apocalipse 12, de 7 a 12, na visão de uma guerra nos céus, onde os arcanjos Miguel e os seus anjos lutavam contra o dragão e os seus anjos, sendo que esses últimos foram derrotados e lançados na terra. 7 diz assim, Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. Versículo 8. Contudo, esses não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a serpente, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. No 10. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando, Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Em Apocalipse 12, 11, diz assim, Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. No 12. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe o pouco tempo que lhe resta para o seu fim. Tão terríveis acontecimentos nos céus, que culminaram com Satanás sendo lançado à terra, cego de ódio contra os seus habitantes, os homens, também mereceram da parte de Deus uma intervenção a favor de toda a humanidade. Não estamos vendo aqui uma decisão de última hora, mas sim a realização dos planos que o Criador tinha para toda a humanidade. Em João 1,14 diz assim, E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Aleluia! Esse mundo todo que já estava condenado ao mesmo lugar que agora seria o lar de Satanás por toda a eternidade, o lago de fogo, esse mundo todo estava vendo se abrir uma porta, a única porta que se abria para a nossa possível salvação. Era Jesus vindo ao mundo para colocar todas as coisas no seu devido lugar. Agora,
Bastaria se arrepender dos pecados e dos maus caminhos, se converter a Cristo, entregar a vida a Jesus, e então nada e nem ninguém poderia se interpor e impedir a nossa salvação. Por que nós dissemos possível salvação? Porque se nós não nos alinharmos com a palavra de Deus, ela de nada nos servirá. Perfeito, glórias a Deus. Mas ainda restou uma ponta solta, que é a resposta ainda não dada sobre a primeira pergunta do texto. Seria possível que uma simples criatura, nesse caso o diabo, tivesse o poder de tentar ao seu Criador? E a resposta continua gritando: é evidente que não. Veja o texto que nos chega de Hebreus, capítulo 2, dos versículos 14 ao versículo 18. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e do sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O versículo 15 diz: e livrasse todos os que ao longo da vida estiveram escravizados por medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer a todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. E finalmente, no texto de Filipenses, nós entendemos o porquê. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se em obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Ele deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Pelo exemplo, Cristo se tornou igual a cada um de nós, e em tudo ele foi um exemplo para que nós o imitássemos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas esse é também um gravíssimo alerta para você que acredita que está nas mãos de Deus, porque tudo que você pede como bênção para a sua vida, ele te concede. Se as tuas bênçãos são bênçãos espirituais, glórias a Deus, ele está ouvindo as suas orações. Se as tuas bênçãos são bênçãos materiais, então comece a tomar muito cuidado. Foi exatamente isso que o diabo ofereceu a Jesus e ele recusou. Sejamos todos imitadores de Cristo. Quanto à pergunta que fizemos logo no início, a tentação de Jesus no deserto foi real? Agora nós já temos a resposta bem clara na nossa mente. Foi real. Real porque a vida do Senhor Jesus, em todos os seus dias e em todos os seus momentos, foram exemplo de vida para que nós, os homens, o seguíssemos até conquistar a vitória final, bastando para isso tão somente sermos seus imitadores. Por outro lado, era impossível que Jesus Cristo, o Deus vivo entre nós, caísse na cilada de uma sua criatura que já estava ali irremediavelmente condenada ao inferno. Não é? Vamos orar? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas e nos traga à memória em todo o tempo o santo exemplo de vida que Ele nos deixou. Dá-nos, Pai, o espírito de discernimento para que em todos os nossos passos sejamos seus imitadores, de tal forma que as nossas vidas sejam também contadas como vidas santificadas pelo seu nome. Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.